Opa, estamos online, estamos online. Vamos lá, vocês conseguem me ouvir? Então, quem tá aí já aí nos comentários, me escreve se vocês conseguem me ouvir, se vocês conseguem me ver. Boa, vou passar o próximo slide aqui, então me diz como tá a imagem, a conexão, o quadro, tá tudo ok? Né? Se sim, podemos começar. Super! Então vamos lá, bom dia para todo mundo, você que acordou, você que já tá aí pensando no almoço, né? Porque tá quase na hora do almoço, mas tudo bem. Então vamos lá, nessa hora do almoço a gente vai aprender um pouco mais de história, né? Hoje a gente vai falar de história da antiguidade oriental, né? Na aula passada a gente falou da história da pré-história, né? Não era nem história ainda, né? Aqui é uma coisa mais discutível, né? E agora a gente vai falar sobre história antiguidade oriental. Antes eu vou me apresentar, meu nome é Kevin, eu sou professor de Humanidades aqui do cursinho online da Parta. Eu obtive ótimos resultados no Enem, né? Para ser preciso, eu passei no Enem 3 vezes, né? Não era muito decidido o que eu queria fazer aí da minha vida, então passei, né, anos seguidos em federais diferentes para eu testar qual curso eu gostava mais, até que eu finalmente encontrei, né? Por fim, eu ainda passei no exame para estudar fora e hoje eu estudo no exterior, né? Eu ingressei, né, 2 vezes na universidade pública, na verdade são 3, né? Mas uma nem cheguei a entrar porque eu acabei passando no exterior. E eu já preparo aluno, né? Já dou aula de cursinho já há 3 anos. 3 anos. Então vamos lá, para quem está buscando o presente, né, que eu prometi, né, para quem escrever uma mensagem com a senha START, né, pro link aí da descrição, vai receber um presentinho aí para te ajudar na hora do Enem. Super, não da hora do Enem, mas até antes do Enem, né? Vai te ajudar bastante aí você arrasar no Enem. Então vamos lá, nossa aula de hoje é Antiguidade Oriental, uma aula do zero sobre Antiguidade Oriental, do 02, é até engraçado, né? Porque a gente começou a falar da aula do zero, né? O básico da história, que é a pré-história, e hoje a gente vai um pouco mais além. Então aqui a história já acontece, vamos dizer assim, né? Tendo em vista que isso é uma visão eurocentrada, né? Então, por exemplo, só porque os povos não sabiam escrever, não quer dizer que eles não se comunicavam, não tinha história, não tinha outras formas de escrita, né? E tem os ideogramas, né? Tem aí os povos, né? Tipo os maias, né? Que já faziam, né, os seus desenhos e por aí vai. Então, tinha lá a oralidade, ou seja, histórias passadas, né, de gerações para geração. Então, a história rolava, já tinha a história rolando, né? Então, a gente vai um pouquinho um pouquinho além, vamos dizer assim, né? Agora a gente falar um pouco da antiguidade oriental, ou seja, as primeiras civilizações, quando a gente passa da pré-história para uma civilização, né? Para uma história que a gente conhece, né? Então lá, falamos em 1 hora, né? Mais ou menos 1 hora sobre Mesopotâmia, Egito Antigo, né? E o Oriente Antigo em geral, né? Então vamos lá. Começando, então a gente vai falar sobre o crescente fértil, né? Por que crescente fértil? O que é o crescente fértil? Seguinte, então tem os rios, né? Como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu dar uma riscada aqui no livrinho aqui. Então temos o rio Tigre aqui, né? Temos o rio Eufrates e temos uma região entre rios que chama Mesopotâmia. Então, lembra na aula passada que eu falei de um período que era o Mesolítico? Essa palavra meso significa médio, entre, né? Mesolítico, entre pedras. Mesopotâmia, é que nem hipopótamo, potamos, né? Hipopótamo vem de, né, hipismo, de cavalo, né? Potamos vem de água, cavalo de água, né? Embora é bem maior com cavalo, mas a ideia vem daí. Mesopotâmia, né? Entre, Potâmia, rios, entre rios, né? São aí sociedades, civilizações que vão surgir entre os 2 rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. A gente também vai falar um pouco aqui das populações que surgiram aqui, né? Do rio próximo aqui, que é o rio Jordão, né? Não está escrito aqui, mas é o rio Jordão, que deságua aqui no Mar Morto. E por fim, o rio Nilo, que é o mais famoso, assim, das civilizações antigas, porque aqui isso forma o Egito Antigo, né? As famosas gravuras onde as pessoas olham para o lado, né? E aí tem umas posições estranhas, né? Que inclusive as pessoas adoram
fazer teoria da conspiração sobre isso. Então aqui tem um crescente fértil, mas o crescente fértil é um pouco mais do que isso, né? Ele ainda abrange essas outras cidades aqui, né? Cidade de Eridu, né? Eridu e Ur, Kish e por aí vai. Por que crescente? Porque parece uma lua crescente, né? Vocês percebem aqui, né? Tem um formato de lua crescente. E por que fértil? Porque esses rios, eles alagam, né? Como eles alagam, eles vão trazendo várias matérias, isso aí já não é minha matéria, né? Aí com o professor de biologia, eles vão trazendo matéria, né, orgânica para a terra e deixa a terra fértil, para que a gente consiga plantar, né? Ainda mais, né, o Egito, você vê ali parte do Egito, tirando o rio Nilo, em volta é um deserto, né? Uma coisa semiárido, vamos dizer assim. Então, né, o rio Nilo, ele teve essa função, né? O rio enche, traz matéria orgânica, né, e deixa o solo nutritivo, e aí eu também consigo irrigar minhas plantações e consigo plantar. Ou seja, essas populações que se instalou no crescente fértil, elas tinham algumas características em comum, e aí basicamente eles instalaram lá, porque eles conseguiam, né, se sedentarizar, plantar o seu próprio alimento, não precisava ficar colhendo, caçando e, né, sendo nômade. Então vamos lá. Então aqui a gente fala do surgimento das primeiras civilizações, né? Então, o surgimento das primeiras cidades. Então, como eu falei lá no Neolítico, na aula passada, então no Neolítico acontece o seguinte: a sociedade não precisa mais ser nômade, ela não precisa mais migrar de um lugar para outro. Ela aprendeu já a como criar animais e como, né, fazer a sua plantação, né? Então, agora a gente começa a ter o surgimento de cidades, né? Então, né, um território delimitado, né, onde eu tenho vários ofícios, né, onde as pessoas não precisam só plantar, mas agora temos os sacerdotes, a gente tem os soldados, as pessoas que se especializam em várias, né, das suas especialidades, né, o que melhor interessa, né. Então, basicamente, são sociedades hidráulicas. Como por que cidades hidráulicas? Porque depende da água. Então, são cidades que, né, se desenvolvem ao longo do rio Eufrates, né, rio Tigre, do rio Jordão e do rio Nilo, porque elas dependem da água. Então, nós precisamos construir ali diques, né, desvios, né, fazer barragens, tudo isso para controlar a água, né? Porque, por exemplo, eu planto perto do rio, o rio enche, né, ele alaga a minha plantação, né? E aí eu vou comer o quê? Né? Não tem mais comer, estragou tudo, né? Então ele precisava controlar o rio, né? Tipo, alagar, não, alagar essa parte aqui, né? O rio vai passar aqui, vai arringar a minha plantação, e ele começa já a alterar a sociedade, né? E ele começa a ter obras públicas, né? Então já começa a organizar um estado, já começa a usar, organizar, né, sistemas políticos, né? Nesse momento da sociedade. Então já começa a organizar essas pessoas, porque agora a gente manda muito bem na agricultura, né? Claro que não melhor do que a gente manda bem agora, mas eu mando muito bem na agricultura. Então, não é todo mundo que precisa trabalhar na agricultura. Eu posso pegar parte da mão de obra, eu posso pegar os agricultores, por exemplo, em época que, né, não dá para plantar, para fazer construções de palácios, templos, muros, né, muralhas e por aí vai, né? E temos dois sistemas políticos que aparecem aqui. Um sistema de cidades-estado, né? Ou seja, um sistema mais centralizado. Então, cidades e estados decidem, né, sobre o seu próprio futuro, né? Mas cada, né, é controlado por um poder mais centralizado, mas elas têm, cada uma tem certo poder de decisão, tem uma certa as suas próprias regras, né, e os seus próprios desenvolvimentos. E depois a gente tem impérios. Aí a questão é toda centralizada, já ninguém manda em nada. Quem manda é só o patese ou só o faraó, né? Enfim, né? Então, seguindo o próximo slide, então a gente fala um pouco do sistema de produção asiático. Por que que é muito importante? Porque isso é muito importante saber. Porque cai muito em prova. Cai muito, Unesp, FUVEST, Unicamp, o Enem, tudo vai falar do sistema de produção asiático. Por que produção de asiático? Né? Porque aqui é uma região do Oriente Médio, né? do Oriente Próximo. Não próximo da Ásia, mas quem cunhou esse nome, né, foi Karl Marx, numa questão de visão de economia, né? Super. Então, o que quer dizer sistema asiático de produção? Todas as terras, elas pertenciam ao Estado, pertenciam ao figura do Estado, ao patese, ao faraó, né?
E aí as pessoas serviam ao Estado. O Estado, né, decidia o que ia plantar, ou como ia tudo isso ia funcionar. Mas eles não eram escravos, eles eram homens livres, né? Se eles quiserem ir embora, ele pode ir embora, né? À vontade, né? Tem um crocodilo ali que vai te comer ali no rio, né? Tem um leão que pode te matar, né? Isso aqui é chutando, né? Animais selvagens, né? Ali, né? Então, se você quiser ir embora, vai, né? Mas se você quiser viver próximo do rio, trabalhar, produzir, vai ter que viver aqui nas minhas terras. Então a posição produzia e pagava impostos, né? Ou trabalhava em obras públicas, como eu disse. Então a cidade era composta basicamente, né? A grande maioria das cidades eram de agricultores e de artesãos. Né? Então a gente passava parte da população para, como que fala? Para fazer obras públicas, para construir templos, né? Para construir coisas e tudo aí mais. E outra parte, né? Para fazer a questão da agricultura. Então, os escravos aqui não eram uma economia baseada em escravos, mas sim na servidão coletiva, né? Todos eles serviam ao faraó, ou Patese, porque ele era também uma figura divina, né? Eu não vou contrariar ele, né? Eu vou morrer, né? Aqui é uma terra prometida por Deus, né? Uma questão já também religiosa. Então, vamos seguir. Então, um pouco da divisão social que a gente tem nessa época. Isso é importante também. Então, a figura máxima aqui, né, é o faraó. O faraó governa, né, ou Patese, ou Patesi, né? Ele governa tudo aqui, né? E o Patese também. O faraó como a encarnação de Deus na Terra, né, o filho de Deus, e por aí vai. E o Patese já como sacerdote, né, mas como uma representação de Deus. Isso como eles se consideravam, né? Na segunda camada, aqui na laranjinha, ficavam os nobres e os sacerdotes, né? Então eles também era a galera que sabia, né? Tinha uma questão de função religiosa e também administrativa ali da sociedade da época, principalmente, né, no Egito e Mesopotâmia. E aqui a gente está pegando o geral, tá? Depois a gente vai ver a especificidade de cada um deles. E embaixo a gente tem os militares, né? Que era importante para defender aquelas terras, né? De outras civilizações e também de animais. Os escribas, né? Lembrando que a grande maioria da população não sabia escrever era uma coisa divina, era um emprego que tinha como é que eu vou falar? Um extrato social muito importante. E a grande base da sociedade eram de camponeses e artesãos. Certo, se eu sou camponês e eu quero ser escriba, né? Eu quero ser nobre. Na verdade, não. As cidades aqui são muito estratificadas, então não tem uma mobilidade social. Né? Se você nasceu de uma família de escriba, você vai ser um escriba. Né? Se você nasceu da família do faraó, você vai ser o faraó. Se você nasceu camponês, você vai ser camponês. Não tem, né, essa mobilidade social. E os escravos, que é a última coisa que compõe a sociedade. Qual a importância dos escravos nisso? Então, essas sociedades elas dominavam outros povos e basicamente pegavam, né, essa população que vivia, que ela foi dominada, né, para servir uma família ou outra, para, né, ajudar ali nas construções públicas. Mas os escravos não eram o principal nesse momento, nesse tipo de sociedade. Ok? Isso é importante. Super! Então, agora falando de Mesopotâmia. Então vamos entender o que é Mesopotâmia. Mesopotâmia é o que surge aqui entre esses dois rios. Então aqui tem vários povos que vivem aqui em volta aqui dos rios, né, Tigres e Eufrates. Não em volta, mas principalmente entre eles, né? Então aqui temos as principais cidades, né? Uruk, Ur, Lagash e por aí vai. Então, muito importante quando a gente tem de Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região, ela não é um povo. Na verdade, são vários povos. Inclusive, vários povos vão dominar a Mesopotâmia em vários momentos. A gente vai falar de cada um desses povos. Né? Então, aqui tem os assírios, tem os caldeus, aí também tem os babilônios, e tem aí vai uma galera que a gente vai ver agora. Né? O primeiro deles foi os sumérios, por enquanto. Mas essa troca de poderes não é uma coisa que foi da noite para o dia. Né? Quando a gente fala de história antiga, a gente fala de aí 4.000 anos, né? Cada período tem quase 1.000 anos, no mínimo 500. Então, a gente tem mais período de história antiga, vamos dizer assim, do que período de história moderna, né? De depois de Cristo, vamos dizer assim. Então, aí tem muita história, tem muita coisa que acontece. Só que a gente passa um pouco mais rápido, porque as mudanças são um pouco documentadas, né? Ou realmente teve pouca
acontecimento nesse momento. Então lá, primeiro cara aqui que a gente vai estudar são os sumérios. Os sumérios foram o primeiro povo a dominar ali a Mesopotâmia. E eles tinham cidades e estados independentes. Por que isso é importante? Porque não era um império. Cada cidade-estado era independente. E as cidades eram governadas por um patese, né? Um patesi. Né? O patese era uma figura religiosa e também uma figura administrativa do poder que tinha ali. Né? Então, o patese, ele tinha uma questão do teocrata, né? Ele era representante das vontades de Deus. Então, ninguém ia contrariar o que o patese queria, porque ele era a expressão da vontade de Deus. Né? Como era a religião deles? Então, eles eram politeístas. O que é poli? Poli é muitos. Né? Teístas é deuses, muitos deuses. Eles tinham vários deuses, um deus para cada coisa. Tem um deus da família, tinha o deus do ar, o deus do fogo, o deus da água, os deus da agricultura, né? E eles tinham um zigurate para cada deus. O que era um zigurate? Claro que isso aqui não é uma representação tão boa de um zigurate, mas o zigurate é mais ou menos que uma pirâmide escalonada, assim, tipo uma escadinha aqui, que no final forma a pirâmide, né? Eu desenho muito mal, isso aqui é só para ilustrar muito bem um pouco o que era o zigurate. E o zigurate, ele tinha uma dupla função. Aqui tem uma versão bonita de um zigurate, né? Só para representar. Então, o zigurate tinha uma questão muito importante, que era ele tinha uma dupla função, o zigurate. O zigurate, então, tinha tanto uma função de servir de templo, né? Para a gente orar para os deuses que a gente acreditava, os vários deuses, né? Cada um zigurate dedicado a um deus protetor. Tanto para guardar alimento, né? É diferente dos egípcios, que eles têm já um outro sentido que eles dão para as construções dele. Os sumérios também são os que inventam a escrita, né? A escrita aí, cuneiforme, né? Então, teocrático, né? O patese como representante do deus. O sistema tem aí como sistema asiático, as terras pertenciam ao rei. Os camponeses do artesão eram homens livres, porém serviam ao rei, né? Então, como eu disse, eles poderiam ir embora, mas eles iam ir embora porque as terras, a comida, a proteção, estava tudo ali. Né, e a vontade de Deus, né? Você vai controlar, eles não iam contrariar quem é a vontade de Deus, né? E eles criam essa aqui, que é o marco, né? Segundo, né, a história mais eurocentrada, né, a história que a gente aprende na escola, a que vai cair no Enem, quando começa a história, né? Então aqui, ele começa a escrever, né? De que forma ele começa a escrever? Ele tem uns tabletinhos, vamos dizer assim, uns tabletinhos de barro, e tem uma caneta, que ele vai, tipo uma caneta, né, que tem um vinco, e ele vai vincando com símbolos essa placa de barro. E depois, quando ele termina de escrever, ele bota a placa de barro para, né, assar, né, para ela endurecer. E aí ele eterniza ali o escrito, o registro dele. Então essa é a primeira escrita que a gente tem na história da sociedade, né, a história da humanidade, vamos dizer assim. O que mais os sumérios têm de característica? Uma sociedade estratificada e patriarcal. Então, diferente do Egito, que as mulheres ainda poderiam ter cargos públicos, né? Para eles a mulher era, né, não podia nem sair de casa sozinha, uma mulher que tinha que servir, né, ao homem e acabou, né? Uma sociedade patriarcal estratificada, ou seja, não tem mobilidade social. Você nasceu camponês, vai morrer camponês e acabou. Né? E seguimos. Bem, se quiser conversar comigo, se tiver alguma pergunta, é só mandar no chat. Eu tô com aqui com o olho, né? O olho aqui, o olho no chat. E vamos seguindo nossas aulas, né? Nossa aula aqui. Então, depois a gente tem os amoritas. Então, depois cai, né? Como eu falei, essa região é dominada pelos povos. Então, cai, né? Os sumérios, eles são dominados agora pelos amoritas, ou o primeiro império babilônio. Né? Então ele impõe seu domínio a partir de cidades e estados e domina outros povos. Então agora ele já começa a ser um império, porque ele não é cada estado cidade-estado independente. Na verdade, agora a gente já tem uma certa centralização de poder. E o que é mais importante dos amoritas é o código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei e ele criou um código, é o primeiro código de leis
da sociedade, né? Eu não sei se vocês gostam de história, mas eu acho isso muito incrível, assim, cara. Tipo, a gente vê a sociedade se desenvolvendo, né? Criando, tipo, do nada, assim, eles criaram um código de leis. Claro que nesse caso não funciona muito bem, porque a ideia era ser uma lei justa, uma lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, né? Se você queima um dente ali do caboclo, ele pode vir e quebrar o seu dente. É igual, assim, nas penas. É umas cenas muito duras e de igual a igual. Porém, se você é um nobre, né, e você cometeu um crime contra um camponês, a lei não funcionava tão bem, né? Então isso aí era definido um pouco de onde você vinha, né? Pela parte da sociedade que você vinha, a lei valia um pouco mais ou não. Então aqui tem uma foto assim do Código de Hammurabi, eles estão aqui marcados, né, os códigos e por aí vai. E aqui a gente tem um exemplo do Código de Hammurabi, né? Então, se um homem arrancou um dente de um outro homem, né? Aqui tem um errinho aqui no escrita, mas dá pra dizer, outro homem igual a ele arrancarão o seu dente, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, se você arrancou um dente do caboclo, o caboclo vai vir te arrancar um dente também. Se um homem agrediu a face de um outro homem que lhe é superior, será golpeado 60 vezes diante da assembleia com um chicote de couro de boi. Então, dá pra ver que a lei do talião, ela era a tentativa de ser, né, pagar na mesma moeda, vamos dizer assim, mas tudo dependia da sua classe social, né? Então, tá vendo que um homem que só deu um tapa no rosto, né, de um superior vai ser golpeado 60 vezes com um chicote de couro de boi. Então aqui a gente já pode perceber, né, como isso funciona na realidade. Próximo, então, esse primeiro Império Babilônio, ele é dominado pelo um outro povo, que é os assírios. Agora os assírios, eles são hardcore, assim, os assírios é uma galera sangue nos olhos, né, a galera sanguinária no level 1000, né. Os assírios já é uma galera muito louca, pouca ideia, assim, né? Pede pra sair, tropa de elite, é o BOP, né? O BOP aí do mundo antigo, né? Então eles conquistam os babilônicos e eles têm uma cidade militarizada. Então eles caracterizados, assim, por uma violência tremenda, assim, né? De cortar parte do corpo, né? De jogar carne podre, né? Dentro dos armazenamentos de comida para que as pessoas adoecessem, a população adoecesse, eles dominassem mais fácil os povos, né? Eles começam a dominar o ferro melhor, né? Fazer armas melhores, né? Para que conseguissem dominar de uma forma rígida, assim, né? Uma forma super metalizada, né? E aí o fim dos assírios é que eles eram tão opressores, tão, né, violentos, assim, que os outros povos que compunham a Mesopotâmia se aliaram e falaram, não, galera, vamos tirar essa galera aqui que não tá dando mais, né, galera temida, e aí cai os assírios, né, que é o nosso penúltimo povo aqui da Mesopotâmia, que é muito importante a gente conhecer ele. Os assírios também, né, não está escrito aqui, mas eu vou falar, né, eles também criam uma grande biblioteca, só que uma coisa bem interessante. Então eles confiscam várias dessas plaquinhas, né, desses tabletes de argila cuneiforme, e que tem uma grande biblioteca, a primeira grande biblioteca aí da antiguidade. E por fim, os neobabilônios, né, ou os caldeus, também pode dizer caldeus. Então os babilônios retornam ao poder e a figura mais importante é o Nabucodonosor. O Nabucodonosor, né, ordenou a construção dos jardins suspensos, né, um jardim enorme, né, de belezas exorbitantes, né. Claro que depois da dominação persa, tudo isso foi destruído. Mas o Nabucodonosor tem essa figura, né, ele, então, é um momento de esplendor, assim, da sociedade da Mesopotâmia, né, o segundo Império Babilônio, e então, basicamente é isso. Ele também domina os povos hebreus também, né? Tem uma dominação do hebreu. E ele se encerra pela dominação persa. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco dessa região aqui. Então, essa região aqui, ela tem aqui um rio muito importante. Então, como você pode perceber, o verdinho aqui nessa região, né, só está em volta do rio,
né? Ou seja, só tem crescimento aqui próximo do rio. Todo o resto é um semiárido, né? Ou seja, um desertificado, tirando, né, alguns momentos aqui que a gente tem oásis, né, lugares com água. O Nilo é a única parte fértil, né, ali do Egito. O que acontece nesse momento, né? Agora falando agora do Antigo Egito, né? Então os povos viviam aqui, vários povos viviam aqui, né? Então na lancha era glacial, então aqui não tinha processo de edificação. E aí o processo de edificação foi empurrando esses povos para próximo do rio, né? E aí, os próximos dos rios, eles começaram a desenvolver a agricultura, começaram a desenvolver suas primeiras cidades, suas primeiras comunidades, e essas primeiras comunidades se chamavam de nomos. Então aí a gente começa o primeiro, né, o primeiro momento, né, o momento nomástico, né, do Egito Antigo, né, que chama de momento pré-dinástico, porque ainda não temos um faraó, a gente ainda não tem um poder centralizado. Então são as comunidades nomos, né, nomos são essas comunidades que viviam ao longo do rio Nilo, mas ainda não era o Egito, não era, né, a civilização, né, um Egito pré-dinástico, né, e liderados por nomarcas, né, nomarcas, então aí são o principal, né, líder de cada uma dessas comunidades. Tinha uma divisão muito grande essas comunidades, né, comunidades dos nomos, né, leva uma divisão entre o baixo, né, e o alto e o baixo Egito, né, isso só vai se unificar e aí sim surge a figura do faraó, depois que o Menés, né, o primeiro faraó, unifica, né, o Egito. Então lá, vamos seguir? Então agora a figura do faraó. Então diferente do Patese, que era um representante da vontade de Deus, o faraó não, o faraó é o Deus. Ele é o Deus vivo na terra, né? Então as pessoas verem como Deus vive na terra e, enfim, é isso. E ele desempenha funções religiosas, militares e administrativas. Então o cara, ele é o líder militar, ele também é o líder religioso, é o líder administrativo. Então o faraó é uma figura super centralizada, né? Então o Egito todo está ali centralizado na figura dele. E aí tem os momentos aí do Egito, né? A gente tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, né? Então, no Antigo Império, a gente tem a consolidação do poder teocrático do Egito. Então, agora, o Egito, ele tem um poder centralizado, uma figura que, ao mesmo tempo, é uma figura de poder, é uma figura religiosa, né? E ele termina com a fragmentação dos territórios. Então, agora, o Egito não se separa mais em nomos. Agora, o Egito é uma coisa só, juntando, né, o Alto Egito e o Baixo Egito. E o próximo é o Médio Império, né? Então agora a gente tem a reunificação do Egito, né? Depois, né, melhor, do fim do Antigo Império, ele tem uma fragmentação, né, da invasão dos outros povos, e depois tem uma reunificação e surge um Médio Império. No Médio Império, tudo chuchu beleza, né? Eles começam a construir, né, benfeitorias ali, já começam o comércio ali usando os rios. E depois eles são novamente dominados e fragmentados pelos Hyksos, né? E eles vão só juntar muito tempo depois, né? Eles estão em 1630 a.C. e eles se juntam no Novo Império. Então, essa dominação pelos Hyksos, né, que foi bem curta, né, acabou trazendo vários benefícios para os egípcios, né? Primeiro que os Hyksos dominavam o cobre, né? Eles também têm uma criação, né, militar, um exército permanente, né? Tem mais que é muito importante, que cai, que você precisa saber, né? Tem uma tentativa de instaurar um monoteísmo no Egito, né, no reinado de Amenhotep, né, quarto. Depois ele é assassinado, né? Então os sacerdotes aí ficam muito putos com ele, tipo, galera, a gente tem vários deuses aqui, cada um para cada animal, né? Então eles são os zoantropomorfos, né? A gente vai entender um pouco mais tarde o que é isso. E aí chega o cara e coloca para colocar um deus só. Como assim, cara? Né? Não pode, né? Então os sacerdotes ficam putos, né? Esse reinado, ele termina, ele é assassinado e o rei seguinte, ele já torna já o reinado politeísta, né? Então, por fim, ele termina com enfraquecimento interno,
né, do governo, possibilitando a invasão de outros povos. Ou seja, os egípcios, eles se expandiram tanto, mas se expandiram tanto, que eles acabaram perdendo o controle das suas fronteiras. Ficava difícil de controlar tudo aquilo, né? Ao mesmo tempo que começaram a ter uma desconfiança, as pessoas começaram a não mais respeitar o faraó como, né, o Deus vivo na terra. E além de chegar a dominação e invasão de outros povos ali, que também guerreavam, né? Então vamos lá. Seguindo. Agora a gente fala um pouco sobre a religião e a arte egípcia, essa é a parte mais interessante, a parte mais legal. Porque para os egípcios, a crença em a vida após a morte era quase mais importante do que a vida. Então eles tinham um culto muito grande à morte, né? E eles tinham uma crença muito grande na vida após a morte. Que aí tem os grandes processos de sepultamento, que é muito famoso. A gente, né, tem vários filmes sobre isso, né? Então, dependendo da sua classe social, você tinha uma mumificação diferente. Então, se você era rico, você tinha uma mumificação super legal, assim, né? Te enrolavam ali numa faixa de um material muito melhor, né? Tinham especiarias, você era quase que temperado, né? Colocavam, né? Eles iam tirando os órgãos das pessoas, né? Porque a pessoa tinha que ser preenchida por palha, né? Né? Não podia ter os órgãos ali. E aí eles iam colocando essas urnas, né? Cada urna para cada órgão, para cada deus, né? Tipo, Deus que você vai dar o coração, o outro o cérebro, por aí vai. Então, eles tinham essa crença muito grande da vida após a morte. Todas as grandes construções do Egito são uma reverência, né, para a vida após a morte. Então, as pirâmides egípcias, elas não são nada menos do que túmulos, né? Também as esfinges e por aí vai. Mas Kevin, beleza, e se ele encontrasse um corpo aí no meio do nada, e como eles mumificavam? Eles também mumificavam, então todo mundo era mumificado, né? Só os mais pobres tinham uma mumificação mais pobrinha, assim, né? Uma mumificação não tão legal, né? Não esperavam tanto tempo, ficava lá curtindo nas especiarias. E eles eram politeístas, né? Teve uma tentativa de monoteísmo, como a gente falou anteriormente, mas depois eles voltam atrás, né? O que significa antroposomórfico? Então, né? Antropo, no caso, é pessoa. Zoo vem de, tipo, zoológico, de animais, né? Mórficos são formas, antroposomórfico. Então, os deuses para eles, cada um tinha uma forma, né? Tinha um deus que era um deus com né, corpo de homem, cabeça de crocodilo, né, corpo de homem, cabeça de gato, né? Então eles tinham essas morfias, né, entre um animal e um homem. E aí tinha vários deuses, um deus para cada coisa. E basicamente construía as esculturas monumentais. O que mais a gente pode falar também sobre os egípcios? Os egípcios também têm sua própria escrita. Só que os egípcios, diferente dos dos mesopotâmios, eles não tinham um sistema de escrita. Então eles faziam desenhos, né, nas paredes, e cada desenho, né, representava uma ideia, né? Tinha né, um pouco como é o chinês, né? Cada palavra, cada letra, né, tem uma ideia para se passar, tem uma pronúncia. Então, basicamente, tem essa ideia. E quando surge a escrita, né, como a gente parece? Quando surge o básico do alfabeto? Então, surge com os fenícios. Então, os fenícios já é uma civilização mais organizada ali, né? Os fenícios, ele tem uma região que não dá muito para plantar. Vamos voltar um pouco atrás aqui só para mostrar os fenícios, né? De onde eles saem. Deixa eu pegar aqui atrás. Então, olha lá. Então, pronto. Então, os fenícios já são mais essa região aqui. Os fenícios e os hebreus. Mais específico na região aqui de Tiro e Biblos. Então, percebe aqui que não tem mais tanto rio aqui, né? Então, eles não podem muito se ocupar com a agricultura,
né, a gente vai se aprofundar mais, né, com os fenícios, com os hebreus, mais tarde, né? Então aqui, basicamente, é só egípcio e Mesopotâmia. Então os fenícios é uma galera mais que vendia, né? Então tinha entrepostos aqui, entrepostos aqui, entrepostos lá, e por aí vai. Então eles já eram um pouco mais diferentes, né? E por fim, os hebreus. Os hebreus já tinham também muita dificuldade de plantar, muita dificuldade de extrair de suas terras. Foram um povo, né, que foi mais escravizado por todos os outros povos que vinham ali na antiguidade antiga. Super? Então vamos lá. A gente abre para perguntas, né? Pode dar uns minutinhos, né? Então, se você que está me assistindo tem alguma pergunta, tem alguma questão sobre Mesopotâmia, Egito Antigo, alguma dúvida que você gostaria de tirar, esse é o momento. Esse é o momento. Então, Maria, eu quero... Ok, eu não entendi muito bem o que você escreveu, mas o que a gente está fazendo, a gente está estudando Mesopotâmia e Egito Antigo para o Enem. É isso que a gente está fazendo hoje, né? Essa aula que a Parta cedeu aqui pra gente na nossa live. Bem, se ninguém tem uma pergunta, né, você pode mandar, né? Se depois que eu passar pro slide seguinte você tiver uma pergunta, já manda uma pergunta aqui no chat, a gente bate papo sobre isso. Então, lembrando que o pessoal que quer um presente, né, quer ganhar um presente, só mandar uma mensagem, né, com a senha START para esse link do WhatsApp que está aqui na descrição. Isso é muito importante, não esqueça aí de clicar e mandar a palavra START, né? Pode mandar qualquer palavra ali, ela te dá ali um presente. Me mando um presente muito, muito interessante aí para você arrasar, mandar bem no Enem, tudo que você precisa saber para o Enem. Então, para um plano de aula, que a gente falou aqui em 1 hora, menos de 1 hora, né? Então, por fim, a gente começou, foi 40 minutos, então a gente tem 20 minutos aí pra gente bater um papo, né? Se ninguém quiser fazer um papo, a gente já encerra. Então, em pouco tempo, né, a gente já falou de Mesopotâmia e de Egito Antigo e de Oriente Antigo, tudo isso, né, em 40 minutos. Pensa quanto a gente mais pode falar, né? A gente ainda tem os hebreus para falar, a gente tem os persas para falar, a gente tem os fenícios para falar, mas tudo isso aí a gente já tem que falar já lá na plataforma da Parta. Então vamos lá. Mas isso é só é menos que 5% do que você precisa para saber para arrasar no Enem, né? Então, a gente tem que você juntar com a gente aqui no grupo de estudos para a gente entender, para a gente compreender, né, juntos aí a história, né, para a gente conseguir, né, vamos dizer, chavar assim na língua jovem, na língua ali no Enem. Isso é muito importante. A gente tem 2 grupos de estudos, né? A gente tem o grupo de estudos Master e o grupo Master Pro. Então, o que tem um grupo de estudo Master, né? Então, você tem 20 horas de aula ao vivo por semana, né? Tem uma correção de redação por mês. Redação aí é muito importante, né? Tem muita influência na nota do Enem, né? Tem que saber mandar muito bem nisso. Tem 7 horas de sessão de perguntas e respostas com exercícios ao vivo, ou seja, aí 7 horas para você, né, mandar todas as suas perguntas aqui também. Eu bato um papo com você para a gente falar dessas perguntas, né? Tem 2 horas de prática de escrita ao vivo com guia. Então, um guia aí te ajudando a mandar ver na escrita, né? Mandar ver na redação. Simulados do Enem, FUVEST, Unicamp, toda semana, que é isso que importa, né? O que importa é lá o TRI, né? O quanto a população que você vai conseguir, porque, né, você precisa de um mínimo de ponto aí para passar, e isso é importante. Agora, se você já está, né, pilhado para conseguir passar ali no Enem, né? Então, você fala, não, esse ano não vai ter como, não vai ter repescagem, não vou fazer Enem de novo, esse ano eu quero passar no Enem. Agora vai, eu estou, né, fritado aqui fritado aqui nos estudos. A gente tem o grupo Master Pro. Então, o grupo Master Pro, ele já é um pouco diferente. Então, agora a gente já tem 31 horas semanais de aula ao vivo. A gente já tem tarefas de casa no modelo Enem. Então, agora você vai, né, deitar ali no estudo o que importa,
né? É muita coisa para estudar, você não precisa estudar tudo isso, você precisa estudar só o que importa, só o que caiu no Enem, né? Então, saber a escola cumpre essa função. Aqui a gente ensina você a passar no Enem, aqui a gente ensina você a passar no vestibular. Monitoria respondendo todas as suas dúvidas. Então, na época que eu estava fazendo vestibular, eu achava um saco que precisava mandar e-mail, né, para o professor, depois o professor responder. Aqui a gente tem monitoria 24 horas. Você manda a pergunta, a gente responde aí no tempo mais rápido possível que a gente consegue. Não, né? Não precisa ficar esperando e-mail, porque até esperando e-mail a gente já não tem mais pergunta. A gente já sanou. E a gente tem mentoria ajudando você a entender melhor, né, todos os temas, responder perguntas sobre ingresso nas universidades, o que você precisa saber, o que é SISU, o que é Enem, né? Pode ser essa pergunta, né? A gente não tem perguntas bobas pra gente, a gente responde todas elas. E aí, se você quer mandar bem na redação, uma só não basta, você tem que fazer 10 redações por mês, e a gente corrige pra você, e a gente fala onde você errou, o que você precisa melhorar tudo que você precisa pra mandar bem nas redações. E 15 horas de sessões de perguntas e respostas ao vivo. Então, você tem mais pergunta, né? Com exercícios, muito importante, com exercícios. A gente já faz perguntas, né, sobre o Enem, já fica debruçando todas as questões que você precisa saber para mandar bem no Enem. E a gente faz tudo isso ao vivo. E 2 horas de prática de escrita ao vivo com guia. E também simulado Enem de FUVEST Unicamp, que é tudo que importa. Muito importante. Isso que importa, né? O que importa é a gente treinar para passar no Enem, né? Para não passar na FUVEST, na Unicamp. Então a gente tem esses 2 grupos, né? Se você saber mais, só mandar aí no WhatsApp, no link na descrição. Então, para saber mais sobre o que a gente falou hoje, para saber tudo, né, sobre isso que eu falei, para saber mais, para contar para vocês sobre os hebreus, os fenícios, os persas, manda pra gente a mensagem Start aqui no WhatsApp e eu ainda te mando um presente. Fechou? Boas, então se ninguém tiver mais uma pergunta, a gente se encerra por aqui. A gente volta ainda essa semana, tem mais uma aula ao vivo essa semana, né? A gente volta a conversar. E para saber mais, essa aula continua então, né, lá na plataforma da Parta. Eu vejo você lá.